Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de 198. E também sequência aqui na questão de número 10, né, dos sistemas, livro dos médios, capítulo 4. Então, estávamos comentando a respeito de José. Na verdade, o nome dele era José Pedro de Freitas, mais conhecido como Arigó, né? Busque no Google aí, você vai obter grandes informações a respeito. Então ele morreu, desencarnou em 1971, acho que nasceu em 1921, se não me falha a memória, porque os neurônios aqui tá fraco. Em 1921 e morreu, né? Desencarnou em 1971. Vamos usar aquele termo, vítima de acidente, né? Quando ele viajava de Congonhas, Minas Gerais, a Belo Horizonte. Então, o Zé era igual. E existia naquela época um espírito que, perante a providência divina, ele tinha um compromisso juntamente com o José Arigó para realizar um trabalho aqui a mando da providência divina. Então, não existiu o período das mesas dançantes, girantes, aquela eclosão, né? Não existiu. Quando Kardec estudou tudo, tá. Pois bem, com Zé Arigó também aconteceu quase que a mesma coisa, mas só com relação à mediunidade dele. Quando esse espírito de luz, né, muito elevado, com uma equipe muito elevada ao seu redor, né, à sua disposição, para não assim dizer o nome verdadeiro dele, porque o nome não importa para espírito evoluído. O nome não importa. Observe só para você ver. Procura, analisa isso. Às vezes as pessoas preferem falar mal do que estudar, do que analisar. Analisa só para você ver. Os médios que estão em destaque, assim que tem canal, assim, né, nas redes e tal, que se promove e tudo mais, né? Estão correndo atrás de promoção, essas coisas, para serem promovidos. Eles só recebem espíritos assim renomados, né? E os mentores deles são espíritos renomados. Mas você não vê médios assim de destaque, se destacando, né? Nível nacional e mundialmente. Com o nome ali do mentor. Qual é o seu nome? É Tião. Como? Tião. Como é mesmo? Tião. Nem é Sebastião, é Tião. Tião, é. Qual que é o seu mentor? Maria? Maria, mãe de Jesus? Não. Maria, quando aqui no corpo físico, ela trabalhava reciclagem. Dá bola para esses nomes, não. Eu quero Meimei, Sheila, Bezerra de Menezes, Euri Barçanuco, eu quero Leon Denis, Camille Flammarion, Joana d'Arc, Maria, a mãe de Jesus, que está se manifestando aqui no Brasil também, através de um médio aí. Olha só pra você ver os absurdos. Então,
Esse espírito muito elevado, para não revelar o nome dele, que o nome não tinha importância nenhuma, ele inventou um nome lá, Dr. Fritz. E tudo que foi perguntado a esse Dr. Fritz com relação à identidade dele, porque ele, através do Zé Arigóia, falavam assim no idioma assim, que as pessoas quase não entendiam, mas ele revelou que era o alemão, né? Falava em alemão. E uns dados que ele forneceu com relação à identidade dele na Alemanha, depois os historiadores foram procurar e não encontraram nada a respeito de Dr. Fritz na Alemanha, nem na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda Guerra Mundial, onde ele disse que tinha atuado como médico na Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1919. Olha só para você ver. E o Zé Arigó nasceu no ano de 1921, se não me falha a memória. A gente tem que ficar atento a essas coisas, gente. Tá. Então, o Dr. Fritz trabalhou através do Zé Arigó, realizou grandes trabalhos sobre a proteção de Jesus, permissão de Jesus, que tudo que é realizado aqui na Terra é só permissão de Jesus. Se é pro bem. Agora, se é pro mal, né? Jesus não faz parte dessas coisas. A pessoa depois responde. Só que depois que José Arigó desencarnou, mas é uma febre de médium recebendo esse Dr. Fritz no Brasil. Aí você me diz assim, mas é o Dr. Fritz mesmo que esses médios recebiam? Não. Tudo charlatão. Tudo mistificador. Tudo impostores das trevas. Porque eles têm... As pessoas têm que se conscientizar-se que as trevas têm capacidade de realizar o que Dr. Fritz realizou através do José Arigó, através de um médium impostor. Uma vez as trevas, encontrando um médium impostor e encontrando também pacientes sem cultura nenhuma. As pessoas têm que se conscientizar disso. A doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito desses fatos todos. E sei que esses médios, tem alguns que até hoje ainda está metendo a faca em muitas pessoas no Brasil. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é falta de conhecimento total. Sabe? É médios que se vestem de branco, é médios que receita banho de sal grosso. Olha, tá uma bagunça. Então, aqui na questão de número 10, reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem. E a linguagem desses espíritos, através desses médios que eu tenho visto na internet, são chulas. São chulas, são linguagens chulas. De verdadeiros, realmente, impostores, charlatões, mistificadores. Sabe? É de lamentar, né? E muitos médios muitos médios aqui no Brasil, que se você digitar lá médiums, digita lá, gente, médios que recebe Chico Xavier no Brasil através da psicofonia, você vai se assustar. E o mais interessante é que milhões de pessoas ainda deixam lá seu comentário. Engraçado que a voz do Chico igualzinha, né? Olha quanta ignorância. Você acha que o Chico Xavier hoje
nós podemos dizer assim que seria o Chico primeiro, segundo, terceiro, um dos terceiro ou quarto espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra. Você acredita que o Chico Xavier hoje, ele encontra-se no plano espiritual com aquela aparência de quando ele desencarnou, com aquela voz rouca, devido aos desgastes das cordas vocais? Você acredita que o Chico no plano espiritual hoje encontra-se ainda com aqueles estrabismos nos olhos? Chico que aqui tomava 10 medicamentos por dia. Você acha que o Chico continua no plano espiritual tomando medicamento ainda? Doente ainda na parte espiritual? Você acha que o Chico Xavier precisa se manifestar através dos médios aqui no Brasil do modo que ele desencarnou? Com aquela voz rouca? Para convencer as pessoas, ele tem que se manifestar daquela forma? O Chico é um espírito que, de acordo com a obra que ele deixou aqui na Terra, mais de 500 livros, o exemplo de amor e de caridade, é um ser que não necessitava se manifestar mais através de ninguém. E não havia necessidade de se manifestar. Se nós ainda não lemos, não estudamos, não compreendemos nem 1% das obras que o Chico deixou, aí, de repente, um impostor se manifesta aqui no Congresso Nacional, outro impostor se manifesta através de uma outra médium aqui não sei na onde, através de um outro médium aqui não sei na onde, com aquela fonação rouca de 90 e tantos anos. Médiums, vocês que estão assim, sendo instrumento de impostores, acorda. Pare com essa palhaçada. Estude Kardec, seus tontos. Vocês acham que o Chico Xavier está daquele modo ainda, daquela forma? Mas é proibido o Chico se manifestar? Não. Tanto é que o Chico se manifesta através de Carlos Bacelli, lá em Uberaba, através da psicografia, trazendo aquele conteúdo do mesmo modo quando ele encontrava-se no corpo físico. O conteúdo espiritual e não aquela deformação do corpo físico e das cordas vocais. Então esses médios estão procurando uma forma de auto se promoverem. Eles querem assim encontrar o pedestal mais alto do palco. Eles se vêem no pedestal mais baixo e eles não se conformam por causa do orgulho, por causa do egoísmo, por causa da vaidade humana, e eles pensam assim: eu vou aproveitar agora e eu vou mistificar aqui uma manifestação do Chico Xavier. Gente, é tão fácil mistificar uma mensagem. Eu que tenho esses 38 anos na doutrina dos espíritos, eu sei o quanto é fácil mistificar uma mensagem. Eu sei como é fácil mudar as cordas vocais. Eu sei como é fácil imitar esse ou aquele. Agora, se eu fosse um ser assim que não assistido pela doutrina espírita desde os meus 14 anos,
hoje eu estaria aí também ganhando dinheiro, igual essas pessoas ganham, buscando promoção, ser promovido, destaque. Isso tudo não passa de charlatanismo. Essas manifestações de Chico Xavier no Brasil, isso é tudo apócrifas. A não ser os livros psicografados através de Carlos Baceres, aliás, o resto é tudo apócrifo. Isso é tudo teatro. E como eu já comentei, os comentários das pessoas, mas como é idêntico à voz do Chico. É aquilo que nós dissemos com relação ao Dr. Bezerra de Menezes. As pessoas querem ver o Dr. Bezerra de Menezes barbudo, igual um Papai Noel, paletó sujo, velho, rasgado. Se você apresenta um Dr. Bezerra de Menezes à humanidade, sem barba, sem paletó, esse é um charlatão, esse é um mistificador. Passa para de lado. Ué, quem é o mistificador ali? É o encarnado ou é aquele Dr. Bezerra de Menezes de verdade que se apresentou realmente com aquelas características rejuvenescidas? Chico Xavier se manifesta em uma casa espírita aí com o som das cordas vocais normal do médium. E no final, ele leva ao conhecimento o amigo de vocês, Chico Xavier. Ninguém acredita. Por quê? A voz do Chico não era desse jeito. Olha que palhaçada. Mas agora, eu não sei se você tem noção de uma coisa. Quando aqui no esmiuçamento nós levamos o conhecimento das pessoas que 97% dos espíritas são pseudas, é por esse fator. Porque os próprios espíritas, esses pseudos, que significa charlatões, eles são os próprios antagonistas do espiritismo. Os próprios espíritas são os antagonistas do espiritismo. E você sabe que antagonista é o mesmo que perseguidor, né? Aquele ferrenho. Então, o próprio espírita, que se diz espírita, ele trabalha contra a doutrina dos espíritos. Quando ele deveria dar bons exemplos, ele se entrega aos caprichos dos espíritos das trevas e dos anticristos e dos charlatões da erraticidade, e para fazer a bagunça que está fazendo na cabeça da humanidade. Porque eu confesso a você que se eu me encontrar num local e Chico Xavier, presta atenção nesse item. Se Chico Xavier manifestar com as cordas vocais de quando ele desencarnou e como eu tenho visto através de alguns médios aqui no Brasil, eu sou o primeiro a me levantar e ir até ele e falar assim: meu irmão, por favor, eu me levanto e vou até o médium. Médium, por favor, desconcentre. Porque isso aí não é Chico Xavier, não. Você quer tapear, você quer enganar, você vai tapear outros. Eu não. Porque isso não condiz com a doutrina dos espíritos. Mas se você fizer isso aí, você vai para o sanatório. Eu vou para o sanatório, eu vou
para qualquer lugar que me mandar. Eu não me importo para onde as pessoas me mandar. O importante é eu colocar a minha cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que pelo menos eu contribuí para com a evolução do espírito que ali se encontrava presente, assistindo aquela palhaçada. Eu não permiti que aquela assembleia toda fosse mistificada por um charlatão, através de um médium charlatão. Você não tem coragem, Luiz, de fazer isso. Eu não tenho coragem, gente? Eu falo coisas aqui nos vídeos, aqui, pior do que isso. Isso que eu estou falando aqui, se muitos assistissem, seria uma bomba. Mas acontece que as pessoas gostam mais é de desgraça do que de orientação. De autoevangelização, porque isso aqui é autoevangelização. Para você aprender a ficar esperto. Para você não cair na lábia dos charlatões, tanto médios quanto espíritos que encontram-se na erraticidade e que foram também charlatões no corpo físico e continuam na erraticidade charlatões até hoje. E que os presidentes das casas espíritas não fazem nada para poder orientar as pessoas que ali naquelas casas espíritas frequentam ou vão. Então podem me xingar, podem me mandar para onde quiser. Mas eu não deixo de dizer o que eu tenho para dizer, uma vez eu tendo o conhecimento que eu tenho. Eu não faço parte dessa corja. Eu não faço parte desses antagonistas que se dizem espíritas, mas que de espíritas não tem nada. Porque começaram no espiritismo pela prática, enquanto eu comecei pela teoria. Para você ver a diferença do raciocínio, da forma de raciocinar. A minha forma de raciocinar é aquela que leva muitas pessoas, às vezes, até me achar como doido, mas depois que a pessoa raciocina, a pessoa vê que tem fundamento. Porque não é possível Chico Xavier permanecer na erraticidade, no plano espiritual, com a mesma postura, o mesmo tom de voz. Que palhaçada. E pior que tem Chico Xavier manifestando no Congresso Brasileiro. Mas lá tá certo, né? Lá tá certinho, né? Não sei se é no Congresso ou na Câmara. Tá certinho Chico Xavier se manifestar lá. É o lugar, né? É o lugar dos hipócritas, né? É o lugar dos anticristo. Então raciocina para você ver. Raciocina. E os médios aqui no Brasil que só recebem espíritos de famosos que já desencarnaram. Elvis Presley, Michael Jackson, né? E muitos outros. Então, os espíritos se comunicam reconhece-se a superioridade ou inferioridade dos espíritos pela linguagem. Então, nós já dissemos, né? As comunicações que nós temos visto é coisa chula, né? É desgraça para cá, desgraça para lá, tsunami, vai morrer milhões de pessoas nesse ano, e vai haver guerra, milhões de pessoas. Gente, isso não é papel de bons espíritos. Os bons não agem dessa forma. Quando os bons se manifestam, eles se manifestam pedindo para que a humanidade ore
uns pelos outros, para que todos possam juntos superar com resignação, com aceitação, a prova e a expiação a qual todos nós nos encontramos. É assim mais ou menos que eles vêm nos acalentar o coração. É mais ou menos assim. Nessa linguagem assim, entendeu? Eles não vêm maldizer, eles não vêm dizer assim, Deus é injusto porque a humanidade não merece passar pelo que estão passando, como tem manifestação do Dr. Bezerra de Menezes aí, através de um médium aí no Brasil aí, dessa forma. Dr. Bezerra de Menezes anunciando tsunami, morte, não sei de quantos milhões de pessoas, mortes coletivas, para as pessoas se preparar. Que isso? Isso não é atitude de bons espíritos, né? Então vamos para o próximo vídeo.